E dando sequência ao nosso estudo, a nossa meditação do Evangelho de Marcos, hoje o capítulo 7. Se você tiver a sua Bíblia ou quiser acompanhar aqui pelo ecrã, você também pode. Nós vamos colocar o texto bíblico aqui, tá bom? Vamos pedir a direção do nosso Deus. Ó Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento e fala com a gente através da Tua Palavra. Que ela venha nos cimentar na fé e na certeza, meu Deus, de que a nossa fé não é vã, mas ela está firmada nas Tuas palavras. Que assim seja. Diz assim: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E aí o bispo Macedo diz assim no comentário da Bíblia do bispo: fariseus, naquela época, havia vários grupos religiosos divididos entre si. Cada um seguia uma linha teológica ou ideológica diferente. Os principais eram saduceus, zelotes, essênios, escribas, herodianos e fariseus. Esse último era conhecido pelo legalismo e pela atitude intransigentes com respeito à lei e às tradições. Os fariseus desprezavam a essência das Escrituras porque se apegavam à letra, ou seja, à parte teórica da palavra, e não ao ensinamento dela em si. O orgulho, o formalismo e a hipocrisia desse grupo foram combatidos com firmeza pelo Senhor Jesus. O termo fariseu se tornou sinônimo de soberba, falsidade, pois é empregado para se referir a quem professa a fé no Salvador, mas mantém uma santidade apenas aparente, porque no seu interior vive de forma absoluta. A tradição dos antigos era transmitida de geração a geração e se referia a um conjunto de leis orais obtidas a partir da interpretação da lei mosaica. Os rituais de purificação, por exemplo, descrito no livro de Levíticos, não eram ensinados na mesma forma. Essa mudança ocorreu após os religiosos incorporarem princípios humanos às leis já estabelecidas por Deus e ordenarem expressamente que fossem seguidos. Assim, erroneamente, pouco a pouco, essas regras passaram a ser consideradas tão importantes quanto as Escrituras. Por isso vemos o embate do Senhor Jesus contra os religiosos e contra as tradições que invalidavam ou diminuíam a autoridade absoluta da palavra de Deus. E esse foi o maior combate do Senhor Jesus, a religiosidade das pessoas. Elas pensavam que no fazer muito delas, elas estavam agradando a Deus, Dá aquela sensação de que, olha, eu fiz, então Deus se agradou. Vem aquela sensação de bem-estar pelo fato de eu estar fazendo. Mas não me preocupe em ser, Então, esse era o maior problema. E aí, olha no versículo 4. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os corpos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o Senhor Jesus é luz. E o que aconteceu aqui? Aquela luz que a palavra de Deus começou a revelar o que havia dentro deles. Então, tudo que eles faziam demonstravam que eles eram de Deus, demonstravam que eles estavam na fé, mas no fundo, perante Deus, eram palavras vazias, porque honravam com os lábios, com as atitudes, mas o coração deles estava longe, Tanto é verdade que eles estavam diante do próprio Deus, o Deus encarnado, e eles não estavam percebendo quem estava ali.
Eles deveriam estar honrando a Jesus e não estavam honrando Jesus. No 7 diz: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizei-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que deverias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Olha o que o bispo Macedo diz a respeito desse corbã, que significa oferta ao Senhor. Era uma prática utilizada por alguns filhos para se esquivar do mandamento de honrar o pai e a mãe, isto é, para evitar auxiliar os pais. Alguns filhos iam ao templo fazer votos só para ter a justificativa de dizer que não podiam sustentar os genitores, uma vez que precisavam cumprir os compromissos firmados na casa de Deus. Desse modo, o mandamento sagrado, determinado pelo Todo-Poderoso, ficava inválido. E assim eles se viam livres do dever moral e espiritual de ajudar os pais. Já os religiosos que recebiam as ofertas diziam que o voto era irrevogável, por isso não permitiam que um filho arrependido deixasse de cumpri-lo, a fim de voltar a cuidar dos seus pais. Para o Senhor Jesus, era evidente que o interesse dos religiosos não estava no cuidado da fé, mas na oferta que lhes era entregue, pois preferiam obedecer à tradição que lhes convinha ao mandamento de honrar os pais que agradar a Deus. Eu vejo também aqui, sabe o que? Eles pegavam um texto da Bíblia fora do contexto, mas aquela parte ali lhes agradava, iria lhes favorecer. Então, eles criavam uma doutrina em cima daquela frase ou daquele contexto fora do contexto da Bíblia, né, do todo, e eles criavam uma forma de agradar a si mesmos. Então, uma forma de fugir, de honrar o pai e a mãe. E hoje a gente vê isso, né? Os filhos descompromissados em querer ajudar os seus pais. Aliás, eles consideram os pais como um peso depois na velhice, porque eles têm uma vida pela frente, eles querem conquistar, eles querem vencer. E se os pais precisam deles, na verdade é um peso. Mas assim acontecia já no passado, o que acontece hoje também de forma diferente. Mas lá eles se escondiam atrás de leis, né, que favoreciam a eles e que deixavam eles mais confortáveis, com a consciência mais tranquila, né? Porque olha, eu estou honrando a Deus, por isso que eu não posso honrar meu pai e minha mãe. Quer dizer, eles estavam desprezando. O Senhor Jesus chamou a atenção deles para isso, que eles eram pessoas que estavam julgando os discípulos por comer comida sem lavar as mãos. Mas e o que eles estavam fazendo? É aquela famosa frase que o Senhor Jesus também já falou, né? Tá olhando o argueiro no olho do outro, mas não está enxergando a trave que está no seu olho. O argueiro era algo pequenininho e a trave era algo grandão. Então, eles viam lá, né, aquele argueiro no olho do outro, mas não estava vendo a trave no seu. Ou como ele já falou para os fariseus, né? Vocês coam o mosquito, mas estão engolindo um camelo. Era uma forma assim engraçada dele falar, mas carregada de verdade. No 14 ele diz: e chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Esse contaminar não é fisicamente, é espiritualmente. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantas palavras às vezes machucam mais do que uma agressão física, né? Então, o que sai do homem termina por machucar mais. Às vezes a pessoa, ela carrega o ódio do outro pelo que ela ouviu. E a vida inteira ela carrega aquela mágoa. No 17, depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessas parábolas. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode o contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando pura todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Sabe, uma das coisas mais perigosas, porque às vezes você está preocupado com o que vai entrar no ouvido, vem de fora para dentro. O que você vai ver vem de fora para dentro. Mas e o que está dentro para fora, né? Então o Senhor Jesus está falando de coisas que começaram a ser geradas aqui, ó, no pensamento. Coisas como o homicídio, né? O adultério, a fornicação, os homicídios, quer dizer, o sexo fora do casamento, o roubo, a avareza, né? O querer muitas riquezas, a maldade, o engano, tudo isso. Ele foi gerado primeiramente aqui, nos pensamentos. Foi um sopro do diabo e a pessoa permitiu aquilo crescer cada vez mais dentro dela, até que chegou o momento em que ela externou isso. Quando ela externou, ela matou alguém, ela terminou por adulterar com alguém, ela terminou sendo gananciosa, avarenta, maldosa, enganando, dissoluto, invejando, blasfemando. Quer dizer, tudo começou dentro. Você tem que ter esse cuidado. E aí no 24, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, sírio-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e o demônio já tinha saído. Que maravilha, né? Que fé espetacular dessa mulher. Primeiro que ela não era da nação de Israel. Ela já era considerada gentia. E todos os gentios que são pessoas que nasceram fora da nação de Israel, eram considerados cachorrinhos. E Jesus fez um teste a ela, né? Então, ele falou assim, não é bom pegar da mesa e dar para os cachorrinhos. Mas ela falou assim, olha, o que eu estou querendo, Senhor, é uma migalha. E eu sei que cai do pão da mesa dos filhos migalhas. E eu quero uma migalha, a migalha da libertação da minha filha. Quer dizer, o que eu estou querendo é tão pequenininho diante da tua grandeza. O que eu estou precisando não é nada diante do teu tamanho. O Senhor está aí providenciando a salvação do mundo inteiro. Eu só quero uma migalhinha, que a minha filha seja livre. Quer dizer, a fé dela foi tão grande que alcançou a bênção pela filha, e eu acredito que também por ela, né? Qual é a pessoa que não ficaria grata? Eternamente grata. No 31, e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele, e tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua,
E levantando os olhos ao céu, cuspiu e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão de língua se desfez e falava perfeitamente. O bispo Macedo diz assim: Efatá. Como o homem não podia ouvir suas palavras, o Senhor Jesus encontrou uma forma de despertar a sua fé. Primeiro, o tirou do meio da multidão, pois depois colocou os dedos nos seus ouvidos e em seguida tocou na sua língua com um pouco de saliva. A silenciosa oração do Senhor foi finalizada com uma única expressão em aramaico, Efatá, que quer dizer abre-te. E assim o milagre se fez. Veja que Deus sempre usa recursos para falar com as pessoas e estimular sua fé. Ele utiliza a sua palavra escrita, mas também fala por meio das circunstâncias e do testemunho daqueles que lhe servem. Portanto, é necessário ter não apenas discernimento para compreender a sua vontade, mas também obediência e disposição para manifestar a sua fé. Veja que Deus ele usou então de alguns meios, né? A saliva, o toque, para poder despertar a fé daquele cego. Assim, somos nós, muitas vezes usamos o azeite ungido para despertar a fé, o lenço, né? Aos domingos nós abençoamos uma água. Tudo isso são meios em que Deus pode fazer uso deles para poder curar, libertar, transformar. E aí ele diz no 36 para terminarmos: E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais nos proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Graças a Deus. Hoje nós meditamos no Evangelho capítulo 7 de Marcos, né? E eu tenho certeza que Deus tem falado com você. Nessa meditação, o que Deus tem falado com você? Se caso queira, compartilhe comigo, põe nos comentários aquilo que Deus tem falado com você, aquilo que você tem, sua fé tem sido despertada pela palavra de Deus. Você já tem algum testemunho, né, desse período em que você vem meditando? O que mudou em você? Eu acredito que alguma coisa mudou, porque é impossível a gente ouvir a palavra de Deus e se manter o mesmo, tá bom? Eu fico aguardando o seu comentário. Que Deus abençoe e ilumine você abundantemente.